Deputados acabaram aprovando essa subemenda, Antônio Carlos. Exatamente, subemenda substitutiva global apresentada pelo relator, que é o deputado relator da proposta, né, Arthur Oliveira Maia. E agora partem para as propostas que pretendem modificar o texto que acaba de ser aprovado. Agora vamos ouvir o deputado André Moura. Com todo o respeito, o discurso aqui do nobre deputado Paulo Teixeira, e com todo o respeito que eu tenho ao deputado, mas dizer que aí existe um enorme, um grande equívoco daquilo que o deputado Paulo Teixeira falou aqui na tribuna e da realidade do nosso país. Mesmo porque, e para a gente ser direto e objetivo, quem colocou esse país, não é, se é que se colocou na lama, não foi nenhum dos representantes, muito menos o presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha. Nós estamos vivendo o maior escândalo de corrupção da história do país, no governo do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi o partido que se disse honesto, íntegro, correto e que é responsável pela maior roubalheira que nós vimos na história do Brasil e uma das maiores roubalheiras da história da humanidade. O que o governo do PT não aceita é um parlamento com altivez, um parlamento que está exercendo a sua função com protagonismo, um parlamento que na gestão do presidente Eduardo Cunha tem trazido aqui as pautas que o PT nunca queria que aqui fosse votado: orçamento impositivo, redução da maioridade penal, reforma política. Esse mesmo partido e esse mesmo governo que falou tanto e tantas vezes de reforma política e que aqui trabalhou para que ela não viesse a ser pautada. É um governo que não gostaria, por exemplo, que aqui fosse instalado, e foi, CPIs que vão passar o Brasil a limpo e mostrar essa corrupção que foi produzida por aqueles que sempre lideraram o PT, sempre lideraram esse governo. Está aí o exemplo daquele que é considerado hoje o grande mentor de todo esse esquema de corrupção no governo do PT, que é o ministro José Disseu, que está preso. E aí vem falar aqui de que o presidente Eduardo Cunha não é, quer trazer o governo para a lama já está no governo, no Palácio do Planalto e em todos aqueles que são responsáveis pela corrupção do país, produzida, coordenada e comandada pelos mentores do PT, com a presidente Dilma e todos os seus liderados. Então é bom que a gente aprenda aqui a respeitar este parlamento, que aprenda a respeitar aqui, não é, o presidente da casa, que tem cumprido com o seu papel. Não podemos aqui nos antecipar aos fatos. Como qualquer outro cidadão, nós temos o direito à defesa, como tenho eu, como tem o presidente Eduardo Cunha e qualquer outro parlamentar, qualquer outro cidadão, diferente daqueles que já foram denunciados, que estão presos ou que, com certeza, para se fazer justiça nesse país, irão prender. Então, não vem aqui, com todo o respeito que eu tenho, já disse aqui, o deputado Paulo Teixeira, com esse discurso aqui, querer principalmente, não é, trazer uma responsabilidade que não é nossa. As manifestações do dia 16, elas vão ocorrer. Se as manifestações vão falar mais alto, essa é a vontade do povo brasileiro, de um governo que tem o maior índice de rejeição da sua história. Rejeição maior do que do próprio ex-presidente Fernando Collor de Mello no auge do seu impeachment. Bateu o recorde, 77% de rejeição, coisa inédita na nossa história e no nosso país. Então não vem aqui querer trazer o problema para dentro desta casa, que não é aqui. O problema está lá do outro lado. O problema da corrupção, da roubalheira que faz com que o país esteja nessa crise econômica, está lá do outro lado. E não é aqui, e muito menos... Para concluir, e muito menos aqui com o presidente desta casa. Então, se existe agora processo de andamento de impeachment, não é, e o presidente tem tido a correção e tem tido, obviamente, não é, a responsabilidade que se deve ter enquanto parlamentar, enquanto presidente desta casa, e eu tenho certeza que a sociedade brasileira está acompanhando, está vendo essa responsabilidade que tem tido o presidente Eduardo Cunha. Muito obrigado, senhor presidente.